Após o assassinato brutal de Marianne Vaatstra, a comunidade de Friesland, na Holanda, foi tomada por um sentimento de perda e medo. A tranquilidade da região foi quebrada, e a sensação de segurança que os moradores tinham foi substituída por desconfiança e inquietação. A investigação do caso, desde o momento em que o corpo de Marianne foi encontrado, se tornou um mistério sem fim, onde cada pista parecia levar a um beco sem saída. Neste tópico, vamos explorar em detalhes como a polícia iniciou a busca por respostas e os desafios que enfrentaram para tentar desvendar o enigma por trás do assassinato de Marianne. A incerteza inicial. Quando o corpo de Marianne foi encontrado no campo isolado de Friesland, no dia 2 de maio de 1999, a polícia iniciou imediatamente as investigações. As primeiras hipóteses estavam longe de serem conclusivas. O assassinato brutal, a falta de testemunhas e as poucas evidências encontradas na cena do crime criaram uma nuvem de incerteza sobre o caso. Uma das primeiras suposições foi que o crime teria sido cometido por alguém que conhecia Marianne, talvez alguém da própria comunidade. A ideia de que o assassino poderia ser alguém com quem ela tivesse algum tipo de ligação trouxe uma sensação ainda mais perturbadora à investigação. O medo de que o culpado estivesse entre eles gerou desconfiança entre os moradores de Svagvestend e de vilarejos próximos. Mas como a polícia poderia investigar sem pistas concretas? Como identificar alguém com base em tão poucos vestígios? A busca pela verdade parecia, à primeira vista, uma tarefa impossível. A falta de pistas concretas. A cena do crime não forneceu as respostas que os investigadores esperavam. O corpo de Marianne foi encontrado com sinais claros de violência. Ela havia sido estrangulada e estuprada. No entanto, as pistas materiais eram mínimas. Nenhuma arma foi encontrada no local e a única evidência de relevância foi o material genético deixado pelo criminoso, mas que na época não era suficiente para apontar um culpado imediato. A primeira linha de investigação se concentrou na possibilidade de que o assassino fosse um predador sexual. A brutalidade do crime indicava um ataque motivado por desejo sexual, e os investigadores passaram a procurar registros de crimes semelhantes na região. Mas, apesar de vários interrogatórios a suspeitos e de um minucioso levantamento de antecedentes criminais, nada parecia conectar os possíveis suspeitos ao assassinato de Marianne. O fato de a jovem ter sido atacada em uma área rural, distante da segurança das cidades e de qualquer testemunha, complicava ainda mais a investigação. A região de Friesland é conhecida pela sua tranquilidade e pelo baixo índice de crimes, o que tornou ainda mais desconcertante o fato de um assassinato tão cruel ocorrer em um local tão isolado. A falta de uma evidência sólida para seguir uma linha de investigação específica levou a polícia a revisar inúmeras teorias. Muitos se perguntavam se o crime havia sido cometido por alguém de fora da região, que sabia como se mover sem ser visto. A ideia de um criminoso de fora foi considerada, mas o fato de Marianne ter sido atacada em um campo que ela provavelmente conhecia bem tornava essa hipótese cada vez mais improvável. O desespero da família e a mídia. Enquanto a investigação enfrentava obstáculos aparentemente insuperáveis, a família de Marianne começou a sentir a angústia de não saber o que havia acontecido com sua filha. A dor da perda foi intensificada pela incerteza sobre quem poderia ser o responsável por tamanha brutalidade. O pai de Marianne, Gerrit Vaatstra, fez um apelo público para que qualquer pessoa que soubesse algo sobre o crime se apresentasse. Mas como muitos outros casos de desaparecimento e assassinatos, as palavras de dor e angústia da família pareciam ser ignoradas pela falta de provas. A mídia local e nacional também se envolveu profundamente na cobertura do caso. A cada novo desenvolvimento, os jornais e canais de TV especulavam sobre os possíveis suspeitos, e a tensão nas ruas aumentava. A cobertura constante dos detalhes do caso tornou-o um dos maiores assuntos da década na Holanda, e a pressão para resolver o crime só aumentava à medida que o tempo passava sem uma solução. Mas apesar de toda a atenção da mídia e dos apelos da família, a polícia ainda se encontrava sem respostas. As investigações seguiram por meses, mas parecia que o caso estava estagnado. A falta de novos desenvolvimentos fez com que muitos começassem a questionar se o assassino realmente seria encontrado. O padrão de ataques e a teoria do crime local. Com o passar do tempo, outra linha de investigação ganhou força. A possibilidade de o assassinato
ser um caso isolado ou parte de uma série de crimes cometidos na mesma região. Os investigadores começaram a examinar outras ocorrências de crimes na área e as comparações entre o crime de Marianne e outros casos de violência sexual na Holanda foram feitas. No entanto, não foi encontrada nenhuma conexão direta que ligasse Marianne a outros crimes. Mais uma vez, as pistas eram fracas demais para fazer qualquer tipo de avanço substancial. A polícia também considerou a teoria de que o crime poderia ter sido cometido por alguém com um histórico criminal. A natureza do crime, extremamente violenta e calculada, sugeria que o assassino poderia ter cometido outros delitos semelhantes no passado. No entanto, novamente, as investigações não conseguiram apontar nenhum suspeito com um perfil que se encaixasse perfeitamente. O cenário de incerteza pairava sobre a investigação, e a sensação de que o crime seria um mistério não resolvido parecia crescer a cada dia. Foi nesse cenário de frustração e impasse que a polícia começou a pensar em alternativas. A tecnologia de DNA já estava se tornando uma ferramenta essencial em investigações criminais em várias partes do mundo, mas na época do assassinato de Marianne, as técnicas disponíveis eram limitadas. O uso de DNA em massa, em que amostras de uma grande quantidade de pessoas são comparadas com material genético encontrado no local do crime, ainda não era uma prática comum. Contudo, com o avanço da ciência forense, a polícia de Friesland considerou que a única maneira de resolver o caso seria utilizar os mais recentes métodos científicos. A ideia de realizar testes de DNA em grande escala, envolvendo centenas de homens da região, estava começando a ser discutida, mas ainda gerava resistência. Como isso poderia afetar a privacidade das pessoas? Como garantiria que a polícia não estava violando os direitos dos moradores? Essas eram as perguntas que começavam a surgir. O dilema estava em como lidar com a necessidade urgente de resolver o caso, sem prejudicar a confiança da população na polícia. Mas à medida que o caso esfriava e os anos passavam sem um avanço significativo, a ideia de usar o DNA começou a ganhar força. Embora as dificuldades parecessem insuperáveis, a investigação nunca foi completamente abandonada. A polícia de Friesland continuou buscando novas pistas, revendo depoimentos e investigando todas as possibilidades. No entanto, conforme os anos passavam e o caso esfriava, a sensação de frustração tomava conta de todos os envolvidos na investigação. A pressão sobre a polícia era enorme, mas também havia uma sensação de impotência. Durante esse período surgiram várias teorias e especulações, mas nenhuma delas trouxe uma solução definitiva. A cada novo boato, a esperança de que o crime fosse resolvido parecia crescer, apenas para ser novamente frustrada pela falta de evidências. Enquanto a polícia lutava para encontrar respostas, a família de Marianne continuava sua busca por justiça. Eles mantiveram viva a memória de Marianne e nunca desistiram da esperança de que, um dia, o assassino fosse encontrado. A dor de perder uma filha de maneira tão brutal nunca desapareceu, mas a família não se deixou abater pela incerteza. Depois de mais de uma década de incertezas, frustrações e uma investigação que parecia não levar a lugar algum, o caso de Marianne Vaatstra parecia condenado a ser mais um mistério não resolvido na história criminal da Holanda. Mas em 2012, a ciência entrou em cena e uma tecnologia que já estava revolucionando investigações criminais ao redor do mundo foi a chave para desvendar o assassinato. A tecnologia de DNA, que já havia sido usada com sucesso em inúmeros casos internacionais, foi introduzida para solucionar um crime que, por muito tempo, parecia impossível de ser resolvido. A seguir, exploraremos como a ciência forense transformou a investigação e, finalmente, levou ao responsável pela morte de Marianne. O avanço das técnicas forenses. Uma esperança de resolução. A década de 2000 foi marcada por avanços significativos nas ciências forenses e o DNA se tornou uma ferramenta cada vez mais importante na resolução de crimes. Embora o uso de DNA para resolver casos criminais estivesse se tornando comum em muitos países, a Holanda estava apenas começando a adotar essas técnicas de maneira mais ampla. No caso de Marianne Vaatstra, a utilização de provas genéticas parecia ser a única esperança de desvendar o mistério. Em 2012, a polícia de Friesland decidiu adotar uma abordagem inovadora. A ideia era realizar uma busca em massa de DNA. Este tipo de técnica não era amplamente utilizado na época,
Mas a urgência em resolver o caso fez com que as autoridades tomassem a decisão de buscar amostras de DNA de uma grande parte da população masculina da região, onde o crime havia ocorrido. A estratégia foi arriscada, mas com poucas alternativas à vista, parecia ser o único caminho para encontrar pistas que pudessem levar ao culpado. A relevância do DNA na investigação criminal. O DNA é único para cada indivíduo, com exceção de gêmeos idênticos. Em casos criminais, quando um suspeito deixa vestígios biológicos, como sêmen, sangue ou pele, esses vestígios podem ser analisados para identificar ou excluir suspeitos. A técnica do DNA forense funciona comparando as amostras coletadas da cena do crime com amostras de suspeitos conhecidos. No caso de Mariane, o DNA encontrado na cena do crime estava crucialmente presente, mas não havia correspondências diretas no banco de dados da polícia. A ideia de coletar amostras de DNA de homens da região surgiu como uma estratégia para criar uma base de comparação e descobrir se algum deles tinha o perfil genético correspondente ao encontrado na vítima. A decisão polêmica. Coleta de DNA em massa. Realizar uma coleta em massa de DNA era uma medida radical. Muitas pessoas da comunidade de Friesland estavam relutantes com a ideia de entregar suas amostras genéticas, temendo que seus dados privados fossem invadidos ou utilizados de maneira inadequada. Contudo, a pressão para resolver o caso superou essas preocupações, e muitos homens da região se voluntariaram para participar da coleta de DNA. Os moradores começaram a ser chamados para entregar suas amostras e, inicialmente, essa abordagem causou desconforto, mas também despertou um senso de colaboração com as autoridades. A coleta de DNA em massa foi uma estratégia inédita para resolver um caso tão antigo e complexo, e os resultados dessa abordagem mostraram-se promissores. A tecnologia do DNA estava prestes a fornecer uma resposta para um caso que parecia insuperável. A reviravolta. A correspondência do DNA. Depois de vários meses de coleta e análise das amostras, algo extraordinário aconteceu. A polícia fez uma correspondência do DNA, encontrado na cena do crime com o de um homem local. Esse homem era Jasper S., um indivíduo da região com antecedentes criminais, mas que até então não era considerado um suspeito relevante. A coincidência entre o DNA encontrado no corpo de Mariane e o de Jasper S. foi a descoberta que viria a virar a investigação de cabeça para baixo. A correspondência de DNA foi confirmada com precisão científica. O material genético encontrado na vítima, que havia permanecido sem uma correspondência por tanto tempo, agora estava diretamente ligado a uma pessoa conhecida pelas autoridades. Jasper S. não apenas se tornou o principal suspeito, mas agora ele era, sem dúvida, o homem responsável pela morte de Mariane. O encontro com o suspeito. A reação de Jasper S. A prisão de Jasper. Esse foi um momento decisivo para a investigação, mas a revelação não foi fácil para a polícia. Quando questionado sobre a ligação com o crime, Jasper inicialmente negou qualquer envolvimento, mas à medida que as evidências contra ele se acumulavam, sua postura começou a mudar. Finalmente, ele confessou o assassinato de Mariane Vaatstra. A explicação de Jasper para o crime foi perturbadora. Ele alegou que a morte de Mariane foi o resultado de uma ação impulsiva. Naquela noite, ele teria se aproximado dela e, em um momento de descontrole, cometeu o assassinato sem qualquer planejamento prévio. Sua confissão chocou ainda mais a comunidade e a família de Mariane, que estavam à espera de justiça há mais de 13 anos. O julgamento de Jasper S. O processo judicial. Após sua prisão e confissão, Jasper S. foi levado a julgamento. O caso recebeu enorme atenção da mídia, com a sociedade assistindo atentamente ao desfecho de um crime que, por tanto tempo, parecia não ter solução. Durante o julgamento, a defesa de Jasper S. tentou argumentar que ele não havia planejado o crime, que foi cometido em um estado de embriaguez e descontrole. No entanto, as evidências contra ele eram irrefutáveis. Os promotores acusaram-no de um ato de brutalidade premeditada, dado o grau de violência do crime e a tentativa de esconder o corpo da vítima. A condenação de Jasper foi um alívio para a família de Mariane e para a sociedade como um todo. O veredicto não trouxe de volta a vida de Mariane, mas trouxe justiça e um senso de fechamento para aqueles que haviam sofrido com a incerteza do caso durante anos. O impacto da ciência na resolução do caso. A resolução do caso de Mariane
Vaatstra foi um marco na aplicação da ciência forense na Holanda. O uso do DNA foi fundamental para identificar o criminoso, algo que sem a tecnologia disponível, provavelmente teria sido impossível de alcançar. A capacidade de resolver casos criminais complexos por meio de amostras biológicas é um dos maiores avanços da criminalística nas últimas décadas, e o caso de Marianne Vaatstra demonstrou de maneira prática o poder da ciência na busca pela verdade. Além disso, a técnica de coleta em massa de DNA, embora controversa, foi um exemplo de como a inovação pode ser a chave para resolver casos antigos e aparentemente sem solução. Ela também levantou questões importantes sobre privacidade e o uso ético de tecnologias avançadas, mas o sucesso da estratégia no caso de Marianne Vaatstra provou que, quando bem aplicada, a ciência pode fazer a diferença. Conclusão: o legado do caso Marianne Vaatstra. O caso de Marianne Vaatstra, resolvido graças à aplicação da ciência do DNA, deixou um legado importante não apenas na história criminal da Holanda, mas também no campo da investigação forense. A decisão de coletar amostras de DNA em massa foi audaciosa, mas resultou na justiça para uma vítima que, por muito tempo, teve seu assassinato ignorado. O caso também chamou a atenção para o poder da tecnologia na resolução de crimes e trouxe à tona discussões sobre a ética do uso de dados genéticos em investigações criminais. Embora o final do caso tenha trazido algum fechamento para a família de Marianne, a dor da perda nunca será apagada. No entanto, a justiça foi feita, e a história de Marianne Vaatstra será lembrada como um exemplo de como a persistência, a ciência e a tecnologia podem iluminar o assassinato de Marianne Vaatstra, que chocou a Holanda por mais de 13 anos, finalmente encontrou uma resolução quando o principal suspeito, Jasper S., foi preso após a correspondência de seu DNA com o material genético encontrado na cena do crime. No entanto, o processo judicial que se seguiu à prisão de Jasper S. foi marcado por uma série de desafios, questionamentos legais e uma análise profunda das circunstâncias do crime. Neste tópico, vamos examinar como o julgamento de Jasper S. se desenrolou, as questões jurídicas envolvidas e o impacto desse caso na sociedade e no sistema de justiça da Holanda. A prisão de Jasper S., uma virada inesperada. Em 2012, a notícia da prisão de Jasper S. causou um grande alvoroço na Holanda. A descoberta de que ele era o responsável pelo assassinato de Marianne Vaatstra, que havia sido cometido em 1999, trouxe tanto alívio quanto indignação para a comunidade e para a família da vítima. Mas a prisão de Jasper S. foi apenas o começo de um processo que tomaria várias reviravoltas, com questionamentos legais, defesa robusta e um julgamento que capturou a atenção da nação. Jasper S. foi preso após a correspondência de DNA encontrada na cena do crime, o que fez com que ele se tornasse o principal suspeito. Ele, que já tinha um histórico criminal, foi interrogado pelas autoridades e, eventualmente, confessou seu envolvimento no crime. No entanto, a confissão não significava que o julgamento seria simples. O sistema jurídico da Holanda, assim como em qualquer outro lugar, exige que um julgamento seja justo e que todos os detalhes sejam devidamente analisados, inclusive os motivos por trás do crime, a situação mental do réu e as circunstâncias que o levaram a cometer tal ato. O julgamento. O processo judicial de Jasper S. O julgamento de Jasper S. foi um evento de grande repercussão. Ele começou em 2013 e a cada sessão, os detalhes do assassinato de Marianne Vaatstra e os elementos que cercaram o crime vieram à tona. A defesa de Jasper S. argumentou que ele não tinha planejado o assassinato, mas que ele agiu em um momento de descontrole, algo que foi exacerbado pelo consumo excessivo de álcool. Durante o julgamento, os advogados de defesa tentaram minimizar a gravidade do crime, sugerindo que Jasper não tinha a intenção de matar Marianne e que a morte havia sido um acidente, causado por sua perda de controle. Contudo, os promotores argumentaram que a brutalidade do crime e os detalhes, que indicavam que ele havia tentado ocultar a cena do crime, mostravam que havia mais premeditação do que o réu alegava. A confissão de Jasper S. foi um ponto crucial no julgamento, mas as contradições em sua declaração, em particular, a alegação de que ele estava alcoolizado, levantaram questões sobre sua responsabilidade no momento do crime. O tribunal precisava determinar até que ponto
O réu tinha plena consciência de seus atos, e se a alegação de descontrole era genuína ou uma tentativa de atenuar a gravidade do crime. A psicologia desempenhou um papel importante no julgamento de Jasper S. Como ele alegou que agiu impulsivamente, em um momento de descontrole mental, foi necessário que a defesa apresentasse avaliações psicológicas para corroborar essa alegação. Peritos foram chamados para avaliar o estado mental de Jasper e determinar se ele estava realmente em um estado alterado de consciência no momento do crime. A defesa argumentou que o consumo de álcool e a possível instabilidade emocional de Jasper contribuíram para sua perda de controle, resultando na morte de Marianne. No entanto, os promotores sustentaram que, independentemente de seu estado emocional, a brutalidade do assassinato não poderia ser justificada por uma alegada perda de controle. Eles insistiram que a tentativa de ocultar o corpo e os detalhes da cena do crime indicavam uma ação deliberada, o que dificultava a argumentação de que o ato havia sido puramente impulsivo. A questão da saúde mental de Jasper foi um ponto de debate, mas no final, o tribunal concluiu que, embora o réu tivesse consumido álcool, ele tinha plena consciência de seus atos quando cometeu o assassinato. A sentença que ele receberia dependeria da conclusão do tribunal sobre sua responsabilidade legal e a intensidade de sua intenção no momento do crime. A sentença e a condenação. Em 2013, o Tribunal de Leeuwarden, na Holanda, emitiu sua sentença. Jasper S. foi condenado a 18 anos de prisão, o que gerou uma série de reações entre a população e a mídia. Embora muitos considerassem a sentença adequada para um crime tão brutal, outros argumentaram que o réu deveria ter recebido uma pena mais severa, dada a violência e a natureza do assassinato. O caso de Marianne Vaatstra gerou discussões intensas sobre a justiça e a equidade do sistema judicial. Alguns acharam que a sentença foi leniente demais, considerando a brutalidade do ato e o longo período de sofrimento que a família de Marianne havia enfrentado. Outros, no entanto, defenderam que a pena de 18 anos era justa, já que a defesa conseguiu argumentar que o réu não agiu de maneira completamente premeditada. O julgamento de Jasper S. não apenas trouxe justiça para Marianne Vaatstra, mas também levantou questões sobre o sistema de justiça penal e as dificuldades em determinar a verdadeira natureza de um crime quando há fatores psicológicos e emocionais envolvidos. Além disso, o caso provocou um debate sobre a aplicação de penas e a maneira como o sistema lida com criminosos que alegam perda de controle em momentos de grande tensão emocional. O impacto na família de Marianne Vaatstra. Para a família de Marianne, o julgamento de Jasper S. foi um processo emocionalmente exaustivo, mas também uma oportunidade de finalmente ver o criminoso ser responsabilizado. O pai de Marianne, Gerrit Vaatstra, que havia passado mais de uma década esperando por respostas, expressou sua dor e alívio durante o julgamento. A família, embora aliviada pela condenação, nunca pôde se recuperar completamente da perda de sua filha. A justiça, embora importante, não trouxe de volta Marianne, e o impacto emocional na família foi irreparável. Mesmo com a prisão e a sentença de Jasper S., a dor da perda de uma filha, jovem e promissora, continuou a marcar a vida dos seus entes queridos. A repercussão na sociedade. A reflexão sobre a violência e o sistema de justiça. O caso de Marianne Vaatstra e o julgamento de Jasper S. tiveram um impacto significativo na sociedade holandesa. O crime chocou a nação e o longo período de espera pela resolução gerou uma enorme onda de solidariedade para com a família da vítima. A maneira como o sistema judicial lidou com o caso e a forma como a tecnologia, como o DNA, foi usada para identificar o criminoso, gerou discussões sobre a eficácia da justiça e a utilização de novas tecnologias nas investigações. O caso também provocou um debate sobre a violência sexual e os crimes contra mulheres. A brutalidade do crime de Marianne Vaatstra trouxe à tona questões sobre como a sociedade lida com a violência sexual e a importância de garantir que os criminosos sejam responsabilizados por seus atos, independentemente das circunstâncias pessoais ou psicológicas que possam ser apresentadas como defesa. A resolução do caso também gerou uma reflexão sobre a privacidade e os direitos individuais. A coleta em massa de DNA, embora fundamental para resolver o caso, levantou preocupações
sobre a segurança dos dados genéticos das pessoas e a possibilidade de abusos no uso dessa informação. O equilíbrio entre a segurança pública e os direitos individuais se tornou uma questão central na sociedade holandesa, e o caso de Marianne Vaatstra ilustrou os desafios de encontrar esse equilíbrio. Conclusão. O legado do caso. Marianne Vaatstra. O julgamento de Jasper S. trouxe uma sensação de justiça para muitos, mas também levantou questões profundas sobre o sistema judicial, a responsabilidade criminal e a maneira como a sociedade lida com crimes brutais. Embora o caso tenha sido resolvido e a sentença tenha sido cumprida, o impacto do assassinato de Marianne Vaatstra perdurou na memória coletiva da Holanda. O caso também serviu como um lembrete de que, por mais que a tecnologia possa ajudar a resolver crimes, a dor e o sofrimento das vítimas e suas famílias são algo que nenhuma sentença pode apagar. O caso de Marianne Vaatstra não foi apenas uma tragédia pessoal para sua família, mas também um evento que deixou cicatrizes profundas na sociedade holandesa. O assassinato de Marianne, que chocou a comunidade de Friesland e toda a nação, levantou uma série de questões sociais, morais e políticas que ressoaram muito depois da resolução do caso. Neste tópico, exploraremos as consequências sociais desse crime e como ele moldou o debate sobre segurança pública, privacidade e justiça, além de examinar o legado deixado por esse caso. O choque na comunidade local. Como Friesland foi marcada pela tragédia, quando o corpo de Marianne Vaatstra foi encontrado em 1999, a pequena comunidade de Friesland foi tomada por um sentimento de choque e incerteza. A ideia de que um crime tão brutal poderia ocorrer em uma área rural e tranquila desestabilizou os moradores. A preocupação com a segurança aumentou, e o medo de que o assassino estivesse à solta gerou desconfiança e tensão entre os habitantes locais. Por mais de uma década, a falta de respostas concretas sobre o assassinato manteve a comunidade em um estado de angústia. As autoridades tentaram, sem sucesso, resolver o caso, e isso gerou um sentimento de frustração entre os cidadãos. O desaparecimento e a morte de Marianne deixaram uma lacuna, e muitos se perguntavam se realmente haveria justiça para ela. A utilização de DNA para resolver o caso, com a coleta em massa de amostras de homens da região, foi uma medida inédita, mas controversa. Para muitos, essa abordagem representou uma invasão da privacidade, enquanto outros viam a coleta como uma ferramenta necessária para trazer uma resposta após anos de incerteza. O caso expôs o dilema entre garantir a justiça e respeitar os direitos individuais, e a comunidade local foi dividida sobre a melhor forma de abordar esse conflito. A questão da privacidade. O uso de DNA em massa e seus desafios éticos. O uso do DNA como ferramenta forense se tornou um marco na solução de casos como o de Marianne Vaatstra, mas também levantou sérias questões sobre privacidade e os direitos dos indivíduos. A coleta de amostras de DNA de uma grande parte da população masculina da região foi uma medida controversa que dividiu opiniões. Para muitos, a possibilidade de encontrar o culpado para um crime tão brutal justificava a coleta em massa. No entanto, outros argumentaram que essa abordagem violava os direitos civis dos cidadãos e os princípios de privacidade. O uso do DNA em massa levantou discussões em torno da ética da coleta de dados genéticos. Afinal, até que ponto os direitos individuais podem ser sacrificados em nome da segurança pública? O caso de Marianne Vaatstra trouxe à tona a necessidade de estabelecer limites claros sobre o uso de tecnologias forenses, garantindo que elas fossem empregadas de forma justa e ética, sem causar danos às liberdades individuais. A questão da privacidade também se estendeu além do caso de Vaatstra. A sociedade holandesa começou a refletir mais profundamente sobre o uso de bancos de dados genéticos e a possibilidade de um grande irmão genético. A proteção dos dados pessoais e o controle sobre como as informações genéticas são coletadas, armazenadas e utilizadas se tornaram temas mais discutidos e analisados por governos, especialistas e o público em geral. Segurança pública e o medo de crimes não resolvidos. O caso de Marianne também colocou em evidência questões relacionadas à segurança pública. Durante os anos em que o assassinato de Marianne permaneceu sem solução, muitas pessoas em Friesland e na Holanda, como um todo, começaram a questionar a eficácia das autoridades em resolver crimes e garantir a segurança das comunidades.
A sensação de insegurança ficou ainda mais acentuada pelo fato de que o crime tinha ocorrido em uma área rural, onde a violência extrema não era esperada. O caso gerou um sentimento generalizado de que o sistema de justiça não estava conseguindo proteger a população adequadamente, já que o assassino de Mariane permaneceu à solta por tanto tempo. Além disso, a investigação, que demorou mais de uma década, gerou questionamentos sobre a rapidez e a competência das autoridades para resolver casos complexos. A utilização de tecnologias avançadas, como a análise de DNA, foi vista por muitos como uma esperança renovada de que a polícia pudesse ser mais eficaz na resolução de crimes, especialmente aqueles que, por algum motivo, pareciam estar esquecidos pelas autoridades. O legado de Mariane Vaatstra. Reflexões sobre justiça e moralidade. Embora o caso de Mariane tenha sido resolvido com a prisão e condenação de Jasper S., a questão da justiça e moralidade ainda permanece central na reflexão social. O que constituiu um crime justificável? Jasper S. alegou que o assassinato de Mariane foi um ato de impulso, resultado de um momento de descontrole causado pelo álcool. O tribunal, no entanto, concluiu que o crime não foi apenas um ato impulsivo, mas sim uma ação deliberada e cruel. O julgamento levantou discussões sobre como os tribunais lidam com crimes brutais, especialmente quando o réu tenta apresentar fatores atenuantes, como o consumo de álcool ou desequilíbrios emocionais. O caso de Mariane também gerou um debate sobre o que significa justiça em casos de crimes tão violentos. Para muitas pessoas, o fato de Jasper S. ser condenado a 18 anos de prisão não foi o suficiente para reparar o sofrimento causado à vítima e à sua família. Outros acreditavam que a sentença refletia corretamente a responsabilidade de Jasper, dado o fato de que ele não havia planejado o crime, mas sim agido de forma impulsiva. Este dilema moral, entre a punição justa e a consideração pelas circunstâncias do réu, continua a ser um tema relevante na sociedade moderna. A forma como as leis lidam com os crimes passionais ou impulsivos, como o caso de Mariane Vaatstra, desafia constantemente os limites do sistema judicial e os conceitos de justiça e reabilitação. O caso de Mariane Vaatstra e o debate sobre violência sexual, o assassinato de Mariane Vaatstra foi também uma tragédia dentro de um contexto maior de violência sexual. Embora a natureza do crime não tenha sido motivada por um desejo sexual explícito, muitos viram o caso como parte de uma onda de crimes contra mulheres. A violência sexual, que muitas vezes fica oculta na sociedade, ganhou atenção, renovada à medida que o caso se desenrolava e as discussões sobre segurança e proteção das mulheres começaram a ocupar um espaço mais central no debate público. A sociedade holandesa, como muitas outras ao redor do mundo, foi desafiada a refletir sobre como prevenir crimes de violência sexual e garantir que as vítimas tenham uma voz. A resolução do caso de Mariane não apagou o sofrimento das mulheres que foram vítimas de violência, mas trouxe à tona a necessidade urgente de uma maior conscientização e ação contra a violência sexual. A formação de uma rede de apoio às vítimas, a promoção de políticas públicas de prevenção e o fortalecimento das leis contra agressões sexuais foram temas discutidos com mais intensidade após o caso. A transformação do sistema de justiça, aprendizados e reformas. O caso de Mariane também teve um impacto sobre o próprio sistema de justiça. A utilização da tecnologia de DNA em massa, embora eficaz na resolução do caso, mostrou a necessidade de uma maior regulamentação sobre o uso de dados genéticos, a transparência no processo judicial e a revisão dos métodos utilizados pela polícia e pelos tribunais. Para garantir um julgamento justo, também se tornaram questões mais discutidas. Após o caso de Mariane Vaatstra, houve um movimento por reformas no sistema de justiça, especialmente no que diz respeito à aplicação de novas tecnologias em investigações criminais. O caso mostrou que, por mais avançada que seja a ciência forense, a justiça precisa ser conduzida com cuidado, considerando tanto os direitos das vítimas quanto os dos réus. Conclusão. O legado duradouro de Mariane Vaatstra. O assassinato de Mariane Vaatstra deixou uma marca profunda na sociedade holandesa. As consequências sociais desse crime foram vastas, abrangendo debates sobre privacidade, segurança pública, moralidade, violência sexual e os limites da tecnologia no sistema de justiça. A história de Mariane não é apenas a de uma jovem vítima,
mas também a de uma nação que se viu desafiada a refletir sobre suas próprias crenças e valores. O legado de Marianne continua vivo nas conversas sobre justiça, direitos individuais e a proteção de vítimas de violência. Este é o tópico 5, que aborda as consequências sociais do caso Marianne Vaatstra e o impacto que ele teve na sociedade holandesa. O conteúdo foi elaborado de forma profunda e reflexiva, explorando diversos aspectos sociais e éticos do caso. Se desejar, podemos seguir para o próximo tópico ou realizar ajustes. O assassinato de Marianne Vaatstra não apenas abalou a sociedade holandesa, mas também desencadeou uma série de debates políticos e legislativos sobre segurança pública, privacidade e o uso de tecnologias forenses nas investigações criminais. A resolução do caso, marcada pelo uso controverso do DNA e a prisão de Jasper S., teve repercussões significativas, levando a uma reflexão crítica sobre como os sistemas legais e de segurança podem ser reformados para lidar melhor com crimes violentos, ao mesmo tempo em que respeitam os direitos individuais. Neste tópico, exploraremos como o caso afetou a política holandesa e quais mudanças legislativas e políticas públicas surgiram a partir dele. A discussão política sobre privacidade e segurança. Um dos principais temas que emergiu após o caso de Marianne Vaatstra foi o debate sobre o equilíbrio entre privacidade e segurança. O uso de uma vasta coleta de amostras de DNA, que envolveu milhares de homens na região de Friesland, levantou questões sobre a proteção da privacidade dos cidadãos. Embora a coleta em massa tenha sido crucial para resolver o caso, ela gerou temores sobre a possibilidade de abusos no uso de dados genéticos, especialmente em um mundo cada vez mais conectado digitalmente. A introdução de métodos tão invasivos como a coleta de DNA de uma grande parte da população masculina sem suspeita específica foi vista por muitos como um sinal de um aumento na vigilância estatal. Políticos e defensores dos direitos civis começaram a questionar os limites da privacidade individual em nome da segurança pública. A questão central que se colocava era até que ponto o Estado deveria ter o poder de coletar dados pessoais de seus cidadãos para fins de segurança, especialmente quando se tratava de tecnologias que poderiam ser usadas de forma muito mais ampla no futuro. O caso de Marianne Vaatstra catalisou debates sobre como os governos podem utilizar tecnologias forenses, como o banco de dados genético, sem violar as liberdades civis. Isso levou a um movimento por mais regulamentação sobre a coleta e armazenamento de dados genéticos, bem como um chamado à criação de leis que definissem claramente os limites da coleta de DNA para investigações. A reformulação das políticas de segurança pública. Após a resolução do caso Vaatstra, houve um impulso significativo para melhorar as políticas de segurança pública na Holanda. O assassinato de Marianne e a demora na resolução do caso indicaram falhas no sistema de investigação e em como os casos de crimes violentos eram tratados, especialmente em áreas rurais. Embora o uso de DNA tenha sido um avanço tecnológico, a ineficácia das investigações iniciais também expôs deficiências nas abordagens tradicionais de segurança. O governo holandês começou a considerar reformas mais profundas em seus métodos de investigação. A resposta à incapacidade das autoridades em identificar rapidamente o criminoso durante os primeiros anos do caso foi um impulso para atualizar as práticas de segurança pública, com mais investimento em tecnologia, como câmeras de segurança e sistemas de monitoramento digital, além de um aumento no uso de dados de DNA em investigações. As autoridades também passaram a implementar protocolos mais eficientes para a investigação de crimes violentos e a trabalhar em estreita colaboração com cientistas forenses para garantir que todas as tecnologias disponíveis fossem usadas de maneira ética e eficaz. Contudo, as reformas nas políticas de segurança também geraram uma discussão sobre os custos e benefícios dessas mudanças. Por um lado, a implementação de novas tecnologias poderia garantir maior eficiência na resolução de crimes. Mas, por outro lado, isso exigia um debate sobre o risco de invasão de privacidade e os custos financeiros associados a essas inovações. O papel das tecnologias forenses nas investigações futuras. A utilização do DNA como ferramenta forense no caso de Marianne Vaatstra foi um divisor de águas para a polícia e o sistema judicial na Holanda.
A revolução das tecnologias forenses, especialmente a análise de DNA, mudou a forma como os crimes passaram a ser investigados e resolvidos. Esse caso evidenciou a importância de se adotar técnicas avançadas para identificar criminosos e resolver casos complexos de maneira mais eficiente. No entanto, o caso também expôs a necessidade de se estabelecer diretrizes claras sobre o uso de tecnologias forenses, especialmente quando envolvem uma coleta em massa de dados genéticos. Após o uso do DNA na investigação do assassinato de Marianne, houve um movimento para regulamentar a utilização de bancos de dados genéticos e assegurar que esses dados fossem tratados de maneira responsável, protegendo as informações pessoais dos cidadãos. O impacto do caso Marianne Vaatstra levou a discussões políticas sobre como os avanços tecnológicos podem ser integrados ao sistema de justiça de maneira segura e ética. Por exemplo, surgiram propostas para estabelecer limites claros quanto à quantidade de informações genéticas que poderiam ser coletadas sem uma ordem judicial ou uma razão plausível. A ideia de um cartão de DNA que poderia ser usado para autorizar a coleta de amostras foi debatida como uma possível maneira de equilibrar o direito à privacidade com a necessidade de resolver crimes de forma mais eficaz. As mudanças nas leis de privacidade e coleta de dados genéticos. O uso do DNA na investigação do assassinato de Marianne Vaatstra impulsionou uma série de mudanças legislativas focadas na proteção da privacidade e no uso ético de informações genéticas. A legislação que rege a coleta e o armazenamento de DNA foi reformulada para garantir que os direitos individuais não fossem violados em nome da segurança pública. A principal preocupação dos defensores da privacidade era garantir que o banco de dados genético, embora útil para a resolução de crimes, fosse mantido dentro de limites rigorosos. A criação de leis mais claras sobre quem tem acesso a esses dados, por quanto tempo as amostras de DNA podem ser armazenadas e como essas informações podem ser usadas se tornaram pontos centrais da reforma. Uma das medidas discutidas foi a exigência de que a coleta de amostras de DNA só pudesse ocorrer com o consentimento expresso do indivíduo ou, no caso de investigações criminais, com uma ordem judicial específica. Também houve um movimento para garantir que as amostras de DNA de pessoas que não fossem condenadas ou que não estivessem sob investigação fossem descartadas, evitando assim o armazenamento de informações de pessoas inocentes em bancos de dados. O impacto nas discussões sobre o sistema de justiça penal, o caso de Marianne Vaatstra e o subsequente julgamento de Jasper S. também trouxeram à tona questões mais amplas sobre o sistema de justiça penal na Holanda e em outros países. O processo revelou o dilema entre garantir que os criminosos sejam punidos de maneira adequada e a necessidade de se assegurar que as investigações sejam realizadas de maneira justa, respeitando os direitos dos acusados. O uso de novas tecnologias, como a análise de DNA, levantou questões sobre a fiabilidade e a ética de depender exclusivamente dessas ferramentas para determinar a culpa de um indivíduo. Embora a ciência forense tenha ajudado a resolver o caso, o debate sobre a confiabilidade das provas e a possibilidade de falhas nas investigações criminais se intensificou. Isso levou a reformas nas práticas de investigação, com a adoção de protocolos mais rigorosos para garantir que as provas fossem coletadas e analisadas corretamente, sem o risco de erros que pudessem prejudicar a justiça. Além disso, o caso de Marianne Vaatstra gerou uma reflexão sobre a eficácia das penas aplicadas a crimes brutais. A condenação de Jasper S. a 18 anos de prisão gerou controvérsias, com muitas pessoas acreditando que ele deveria ter recebido uma pena mais severa. O debate sobre as penas para crimes violentos, especialmente aqueles envolvendo agressões físicas e sexuais, foi aprofundado, com uma maior pressão pública por punições mais rígidas e programas de reabilitação mais eficazes para os infratores. O legado político e legislativo do caso. Marianne Vaatstra. O impacto do caso. Marianne Vaatstra se estende até os dias de hoje. As discussões políticas e legislativas que surgiram a partir deste crime ajudaram a moldar o futuro das investigações criminais, a proteção da privacidade e a aplicação de justiça. Embora o caso tenha sido resolvido com a condenação de Jasper S., ele deixou lições importantes sobre como equilibrar os direitos individuais com a necessidade de segurança pública. O legado do caso também serve como um alerta para a sociedade
lembrando-nos da importância de manter um sistema de justiça que seja transparente, ético e eficiente. O caso de Marianne Vaatstra trouxe à tona questões sobre a maneira como o Estado deve usar a tecnologia em investigações e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade dos cidadãos. O debate sobre privacidade, vigilância e segurança continuará a ser uma questão importante, com o caso servindo como um marco para a construção de políticas e legislações que atendam às necessidades da sociedade moderna, sem sacrificar direitos fundamentais.